Henker que vive duas vezes. Capítulo 509. Missão do cenário, 9. Isso está indo longe demais. Quero dizer, Rei da Morte. Por favor, tenha mais cuidado com suas palavras. Todos os enviados enrijeceram quando foram comparados a cães. Eles sabiam que estavam todos sob o controle de Yon-Woo, mas esse tipo de humilhação era demais para eles. No entanto, Yon-Woo apenas cruzou os braços e zombou. Saia se você não gostar. O que? Vai-Yu, você está indo embora? É isso que Deva quer? Vai-Yu estava prestes a falar, mas congelou quando sentiu os outros enviados observando-o cuidadosamente. Eles estavam prontos para atacá-lo e eliminá-lo assim como fizeram com Thor. Vai-Yu cerrou os dentes. Ele nunca havia sido tratado assim antes. Deva era uma sociedade piedosa no mesmo nível do Olimpo, Asgard e da seita Shan. Foi uma escala esmagadora, com milhares de deuses como membros. 8 deuses Lokapala governavam sobre eles, e sobre eles estavam 3 deuses soberanos que teriam espiado a criação do universo. Vai-Yu era um dos Lokapala e governava ao noroeste. Ele era famoso por seus ventos e, mesmo entre os enviados, não havia muitos que fossem iguais a ele. Ele nunca tinha sido tratado assim antes. Para piorar a situação, alguns dos seres divinos que agora olhavam para ele com cautela eram aliados de Deva. Se eles atacassem e o expulsassem, as alianças seriam canceladas ou, em casos extremos, a guerra iria estourar. No entanto, os aliados estavam dispostos a ir tão longe para ter a chance de possuir as revelações. As revelações foram tão inestimáveis que as sociedades arriscaram o ostracismo só para obtê-las. Vai-Yu olhou furioso para os deuses que abandonaram seu orgulho como transcendentes para se tornarem um mero cão mortal. Eles provavelmente acreditavam que tudo o que precisavam fazer era suportar e seriam recompensados mais tarde. Eles provavelmente planejaram atacar Yon-Woo depois de obter as revelações. No entanto, Vai-Yu sabia que, uma vez que você se tornasse um cachorro, permaneceria nessa posição inferior para sempre. Mutar, se você quiser um cachorro, eu me tornarei um. Mas não havia mais nada que ele pudesse fazer. As revelações continham sabedoria além dos deuses e demônios. Ele não podia deixar que as outras sociedades tomassem isso para si. Deva precisava disso e, se não conseguisse, ninguém mais teria permissão para tê-lo. É isso, a sobrancelha de Yon-Woo se contraiu enquanto ele sorria. Eu me tornarei seu cachorro, senhor. Vai-Yu imediatamente se curvou e pediu desculpas. Yon-Woo sorriu para ele. Os outros enviados estalaram a língua quando perceberam que Yon-Woo estava dando outra chance a Deva. Eles pensaram que seriam capazes de se livrar de sua competição mais perigosa. Vai-Yu estreitou os olhos para eles, exalando uma aura assassina, como se os estivesse avisando que iria despedaçá-los. Eles rapidamente desviaram o olhar, não confiantes em lutar com ele um a um. Em vez disso, eles observaram Yon-Woo com atenção, planejando agradá-lo. Era difícil acreditar que estes eram verdadeiramente deuses e demônios. Livrar-se de um é o suficiente. Preciso tirar o máximo proveito desses caras. Yon-Woo manteve um sorriso malicioso no rosto enquanto examinava cuidadosamente os seres à sua frente. Ele apenas eliminou Asgard para mostrar que não se ajoelharia diante deles. Agora que seu ponto de vista estava claro, ele não precisava se livrar de Deva. Principalmente porque eles eram grandes demais para serem descartados. Valdebiche ainda estava sem palavras devido ao choque. Mas eles deveriam estar aqui agora. Por que não os vejo? Alguns dos enviados que ele esperava não haviam chegado. Era compreensível que as pequenas sociedades não conseguissem lidar com as leis da causalidade, e as sociedades que não estavam interessadas no mundo inferior não se importassem em participar. No entanto, 2 sociedades sinalizaram sua participação e ele não conseguiu encontrá-las. Eles mudaram de ideia? Ele não teria se importado normalmente. Mas essas eram as 2 sociedades das quais Yon-Woo mais precisava de habilidades. Eles representavam o bem e o mal absolutos, que eram os melhores meios de escrever lendas. Yon-Woo precisava deles para ressuscitar os gigantes. Eles provavelmente também estavam cientes disso e provavelmente estavam planejando suas ofertas para ele. No entanto, se eles estivessem tentando afirmar seu domínio demorando a chegar, ele os eliminaria implacavelmente. Yon-Woo pode precisar deles, mas eles precisavam dele mais desesperadamente. Ele não tinha intenção de permitir que as sociedades o usassem quando ele tivesse as revelações em sua posse. Embora ter o bem e o mal fosse ideal, ele poderia criar algo semelhante. Ele esperou mais um pouco, mas as 2 sociedades não reagiram. Os enviados começaram a murmurar entre si, perguntando-se por que Yon-Woo estava ali parado. Finalmente, Yon-Woo se virou sem qualquer apego persistente. Só então, ele sentiu algo no ar e olhou para cima. Que boas maneiras eles têm. O céu se abriu e um raio negro caiu no chão. Os enviados estremecerão com a extraordinária energia demoníaca que era tão intensa que parecia ter a capacidade de destruir suas encarnações. Apenas Vai-Yu e Erlang Shen não foram afetados, mas não puderam deixar de franzir a testa e mostrar sua hostilidade à energia demoníaca. O dono desta tempestade energética era o inimigo de todas as sociedades piedosas. Ele era o segundo em comando do Infernal, que representava o mal absoluto. Foi o infame líder do exército demônio do leste que invadiu inúmeras dimensões e universos e esmagou deuses. Agares. O grão-duque do Oriente está aqui. A loucura e a destruição estão aqui.
Swish. A energia demoníaca negra se espalhou como neblina e Agares apareceu com suas dezenas de asas negras. Sempre me pareceu que o ar do mundo inferior é tão viciado. É por causa da energia que as coisas do outro mundo deixaram para trás? Isso é pior que o normal. Agares murmurou com um rosto tão lindo que parecia completamente andrógeno. Ele franziu a testa para os outros enviados que olhavam para ele. O que você pensa que está olhando? Como vocês se atrevem? Criaturas humildes. Uau! A energia demoníaca começou a subir como um tsunami novamente. Desta vez, até Vaiu e Erlang Shen recuaram, aumentando seu poder sagrado. A qualidade da energia demoníaca era incomparavelmente violenta. Quando os poderes de loucura e destruição que representavam Agares se combinaram com a tempestade, a energia demoníaca pareceu mostrar suas presas como uma fera faminta. Você está tentando pegar o que é meu? Como devo lidar com você? Devo cortar suas cabeças e usá-las para decorar meu trono? Ou devo arrancar seus olhos e fazer um colar com eles? Cada palavra que ele falava abalava os céus e a terra. Ao mesmo tempo, sua energia demoníaca tornou-se mais feroz. Ele estava com raiva porque foi ele quem observou Yon-Wu desde o início, e parecia que mais e mais entidades estavam se interessando por Yon-Wu. Ele queria se livrar desses bastardos irritantes agora que estava aqui. A tempestade não foi simplesmente um aviso, também continha a intenção de matar. Se ninguém interviesse, ele teria começado a lutar contra os deuses e demônios. Porém, o surgimento de uma nova entidade o fez parar. Que tal você parar de fazer birra agora, Agares? Uau! Uma luz brilhante apareceu como uma flor desabrochando no ar escuro, dividindo-se nas cores de um arco-íris antes de revelar uma mulher com asas brancas e energia branca pura que parecia estar no extremo oposto de Agares. Apenas ficar na frente dela acalmava a alma e aumentava a saúde e o poder mágico. A tempestade de Agares desapareceu. Sua carranca se aprofundou quando a viu, já que ela não era alguém que ele pudesse tocar facilmente. Ela era um arcanjo que fazia parte dos serafins. Ela administrou a anunciação e sempre teve nas costas a arca da aliança com seu conhecimento e sabedoria. Gabriel. Gabriel sorriu e acenou com a mão. Oi, faz muito tempo que não nos vemos. Ela agiu como se estivesse vendo um amigo que não via há algum tempo. A expressão de Agares ainda estava sombria. Achei que Malachi não estivesse mais interessado depois que Azrael acabou daquele jeito. Você mudou de ideia? O que posso fazer? Foi uma ordem dos superiores. O que? Depois que o arcanjo Azrael, que governava a morte, foi comido pelo demonismo, Malachi decidiu apenas observar Yon-Wu e não interferir. A escuridão estava em oposição à sua luz, mas eles não tinham intenção de se tornarem inimigos em Yon-Wu. Basta dizer que eles simplesmente o evitaram. E depois que Yon-Wu se aliou al Infernal durante a guerra com os titãs e gigantes, eles se distanciaram ainda mais de Yon-Wu. Malachi e Infernal não eram apenas grupos diferentes. Eles não podiam coexistir pacificamente. Agares não pôde deixar de se sentir cauteloso com a chegada de Gabriel. Foi realmente uma ordem do principal comandante de Malachi, Metatron? Você acha que eu sei o que nosso velhote pensa? Se eu não quiser ser demitido, tenho que fazer o que ele diz. Metatron da sociedade piedosa menor que Malachi maior que olha para Gabriel em desaprovação. O ok, nossa, brilha muito? Metatron estala a língua com o discurso vulgar de Gabriel, L. Metatron pede a Gabriel que pare com o absurdo e vá direto ao ponto. Ver, esse é o nosso velhote para você. Metatron franze a testa. Metatron ajusta as leis de causalidade que Gabriel está usando. Ele adverte que qualquer desperdício das leis da causalidade deve ser reembolsado. Aquele idiota tacanho. Gabriel protestou para Metatron. Agares murmurou para si mesmo enquanto os observava. Por quê? Então? Como se ele tivesse percebido algo? Sua expressão distorcida endureceu. Entendo. Os olhos de Agares ficaram frios. Você precisa do livro de Enoque? Gabriel encolheu os ombros. Não vou negar. Não estamos indo muito bem atualmente. Mas você provavelmente está no mesmo estado, não é? Você não precisa do Lemegeton? O demônio maior em Infernal que estava atrás de Agares respondeu em vez disso. Baal da sociedade demoníaca menor que Infernal maior que ri sem palavras. Metatron observa Baal. Baal observa Metatron. Enquanto os dois líderes e comandantes do bem absoluto e do mal absoluto se entreolhavam, Vaiu e os outros enviados franziram a testa quando viram que Agares e Gabriel não estavam lutando, apesar de estarem próximos um do outro. Todos sentiram profundamente a importância das revelações. De qualquer forma, me tornei um cachorro, como me ordenaram. O que devo fazer, mestre? Gabriel encolheu os ombros e se voltou para Yon-Wu. Agares e o resto dos enviados também se voltaram para ele. Eles estavam curiosos sobre os comandos que ele planejava lhe dar. Ele ordenaria que ajudassem a treinar os meios gigantes? Eles compartilhariam voluntariamente alguns de seus poderes. Embora os deuses não gostassem de ser usados para ressuscitar o poder de seus inimigos, os gigantes, eles poderiam abrir mão de uma pequena quantia que não os afetaria. Eles estavam até dispostos a dar artefatos ou elixires, desde que pudessem ter as revelações, ou até mesmo um fragmento delas. Nenhum preço era muito alto. Era impossível que Yon-Wu não soubesse o que eles estavam pensando. Ele já tinha algumas ideias sobre o que queria que eles fizessem. O primeiro e mais importante passo foi recuperar o potencial perdido dos meios gigantes e ajudá-los a recuperar a transcendência novamente. Isso não era algo que poderia acontecer da noite para o dia.
Mas houve momentos em que atalhos eram permitidos nas lendas. Vocês dois. Ele se virou para Gabriel e Agares. Eu gostaria que você me fizesse o fruto do bem e do mal.